Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e graça. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Querido Senhor, suplicamos a ti, Senhor, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, a tua igreja. Guarda, Senhor, a tua igreja na cidade, no interior. Guarda a tua igreja, Senhor, em todas as nações. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda os teus ministros, os missionários em terra estranha. Ó Deus, opera maravilhas na vida da igreja. Querido Senhor, guarda os nossos ajudadores. Te louvamos, meu Senhor, te agradecemos, meu Senhor, pela vida dos nossos irmãos que nos ajudam, participando deste trabalho, Senhor, orando por nós e contribuindo. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. E nós estamos com a primeira edição do programa no ano 33. Esta é a edição 1575, ano 33. Louvamos ao nosso Deus porque temos o apoio de muitas pessoas, temos a graça do nosso Deus para fazer, temos a decisão de não olhar para trás e estamos com esta grande lição, a lição de anunciar o amor de Deus. O nosso texto hoje, meus amados irmãos, Jeremias, capítulo 31. Versículos 31 a 37. Não teria um tema mais agradável para nós do que a aliança do Senhor. E a leitura é esta, Jeremias 31 a 37. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre.
Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado, meu Senhor, por este primeiro dia do ano. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos nossos ouvintes. Obrigado pelos nossos amigos e irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Estenda as tuas santas mãos, abençoando e guardando crianças, jovens e adultos, os idosos, os enfermos, os fragilizados. Ó Deus, abençoa poderosamente e recompensa com as bênçãos dos céus todos os nossos ajudadores, todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra do nosso Deus para nossa instrução. Nós não teríamos um tema melhor para iniciar o novo ano. A aliança de Deus. A aliança de Deus, ela é inquebrantável. O Senhor jamais quebranta a sua aliança. Todas as quebraduras das alianças foram por parte do homem. Deus, que propõe aliança, jamais quebrará as suas alianças. O Senhor Deus tem, desde o princípio da história humana, feito alianças ou pactos ou dispensações. Numa aliança que o Senhor tinha no passado, esta aliança é validada sempre, nunca falhará. Todas as alianças de Deus, tudo que Ele propôs como aliança, Ele manteve por sua fidelidade. Os homens se tornam infiéis, anulam, quebrantam, tiram a condição, negam a eficácia, mas o Senhor não. O Senhor jamais negará a eficácia da sua aliança. E aqui, meus amados, o Senhor usando Jeremias em um tempo de crise, uma crise em todos os aspectos. Havia corrupção espiritual, pessoas com os costumes do Oriente já vinha sendo denunciado há cerca de 200 anos. Os agoureiros haviam iniciado uma nova tentativa de enfraquecer Israel, perturbar a nação e quebrantar a aliança de Deus. E eles fizeram muitos males, grandes estragos. O Senhor já rejeitava suas orações, o Senhor já rejeitava seus sacrifícios, o Senhor já rejeitava suas próprias presenças, suas visitas. O Senhor já chegara a perguntar: quem vos induziu a vir pisar os meus átrios, se vocês andam de uma forma tão indigna? Pois é, o nosso Deus, cerca de 200 anos depois que o profeta Isaías questiona e critica e condena e chega a chamar os príncipes da nação
de príncipes de Sodoma e de Gomorra. Agora Deus usa o profeta Jeremias, 200 anos depois. Mas a nação continua em crise, e numa crise que se aprofunda. Cada dia vai ficando mais difícil por causa da corrupção que destrói. E tinha uma profecia de recompensa à fidelidade. Tinha uma profecia de reconquista dos espaços que o Senhor havia destinado ao seu povo. E havia uma promessa de mudança se eles tivessem aceitado a exortação, a instrução. Mas o nosso Deus não é pego de surpresa, e o Senhor sabia que aquela geração de Jeremias experimentaria o cativeiro, o êxodo e tantas dificuldades. Portanto, usa o profeta. Profetas são instrumentos de Deus para serem usados também na crise. E já tinha sido anunciado o cativeiro na Babilônia, já tinha sido anunciado as destruições que se avizinhavam, já tinha sido decretado pelo próprio Deus por causa da dureza do coração dos homens. Mas o Senhor Deus não corta o fio da esperança. O Senhor Deus não tira a esperança do coração daqueles que ainda estão servindo com temor e fidelidade. E diante de tantos males que se avizinhavam, diante de tantos males que se aproximavam, e o profeta Jeremias já havia vertido tantas lágrimas, porque os profetas sofrem por antecipação. Profetas de Deus sofriam por antecipação, vendo os males que só depois seriam conhecidos. Profeta Jeremias já tinha um alcunho de chorão, porque ele, na sensibilidade do Senhor, ele já via mães sofrendo horrores, crianças sendo vendidas, ele já via idosos morrendo de fome, ele já via soldados jovens sendo realmente eliminados, ele já via sacerdotes sendo destruídos, ele já via o templo sendo eliminado, ele, pelo Espírito, já via por antecipação os males que se avizinhavam. O profeta tinha exortado o rei, o profeta tinha passado por vários processos, o profeta foi preso, o profeta foi esmurrado, o profeta sofreu terrivelmente. O profeta estava numa situação triste, porque na condição de ungido de Deus, ele sofria com o povo de Deus por antecipação. Além da experiência dos seus próprios dias, ele previa dias piores. Mas, como Deus não corta o fio da esperança, usa o profeta para falar de dias depois. Ia acontecer sim o cativeiro, aconteceria sim o sofrimento, mas Deus não anula a sua aliança, não se satisfaz com o mal do ser humano, e a aliança que havia sido quebrantada seria substituída por uma superior. Então o profeta traz esta mensagem que agora lemos. Eis que vem dias, diz o Senhor,
em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, porque eles invalidaram, não eu, eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Quero chamar-vos a atenção nesta palavra desposado. Aqui representa exatamente o que Jesus Cristo é para a igreja. Jesus Cristo é um noivo desposado com a igreja. A igreja é uma noiva desposada com o Filho de Deus. Ainda não houve o enlace, mas vai haver. E também é por esta razão que há tanta perturbação. É por esta razão que o inferno estremece. É por esta razão que as perturbações surgem. É por esta razão que até entre nós, entre os servos de Deus, existe alguém enfileirado trabalhando contra a igreja. É lamentável, é triste e lamentável que tenha ministros trabalhando contra a igreja, colocando seus interesses, sua família, sua formação, seus pensamentos no primeiro lugar. O profeta de Deus diz: vem dias que eu farei uma aliança nova. Apesar de eu estar desposado com a nação, eles invalidaram a aliança. E esta aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias é esta: porei a minha lei no seu interior. Não é mais na pedra, não é mais nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aliança nova com Deus. Glória a Deus! E ninguém ensinará mais ao seu próximo, dizendo: conhecei ao Senhor, procura conhecer o Senhor, vamos atrás, vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa. Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, ou seja, da pessoa mais simples até os conselheiros, os diretores da nação, os líderes do povo, todos me conhecerão, diz o Senhor. Porque perdoarei as suas maldades e dos seus pecados não mais me lembrarei. Oh, promessa gloriosa, feita pelo Senhor através de Jeremias para tempos futuros. E aqui no versículo 35, o profeta, sob este manto glorioso do poder de Deus, ele diz: porque assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, Israel deixará de ser uma nação. Oh, segurança grandiosa! Não existiria mundo sem sol, não existiria mais o mundo sem a lua, não existiria mais o mundo sem as estrelas, não existiria mais o mundo sem o mar.
Esta é a garantia de Deus de que Israel será mantido apesar dos tremores do inferno contra a nação de Deus. Se falharem estas ordenanças diante de mim, deixará a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Como é impossível o mundo sem o sol, como é impossível o mundo sem a lua e as estrelas, como é impossível a continuação do mundo sem os mares, está garantido pela voz, pela palavra gloriosa do Senhor, a existência de Israel como povo organizado, como nação diante de Deus. Algum antissemita dos milhões ou bilhões que existem poderia e poderá questionar: e por que é uma nação tão pequena? É por isto mesmo. Por que é tão perseguido? É por esta mesma razão. Por que tem que andar com a mão na Bíblia e a espada na outra? Por esta mesma razão. Eles lutam com Deus e Deus luta por eles. A garantia foi Deus quem deu, no versículo 36. Se falharem estas ordenanças, se deixar de existir a luz do sol, se deixar de existir as estrelas, se deixar de existir a lua, se deixar de existir o mar, esta nação deixará de existir. E o último versículo, Deus dá uma garantia ainda mais profunda. Se puderem medir a altura dos céus para cima e puderem medir as profundezas para baixo, oh coisa gloriosa, porque é impossível medir para cima e é impossível medir para baixo. É impossível. E o Senhor diz: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também rejeitarei a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ora, fizeram muito mal. O profeta Isaías chamou os príncipes, as autoridades de príncipes de Sodoma e de Gomorra. Os sacerdotes eram chamados de inimigos. Os reis foram chamados de inimigos. Todo o povo foi qualificado como inimigo. A vinha foi classificada como uma vinha de uvas estranhas, de parreiras venenosas. Mesmo assim, o amor de Deus se mantém por causa da sua aliança e da sua fidelidade. Meus queridos irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe e nos ensine a permanecer no vínculo da aliança. Hoje, um dia especial, o primeiro dia do ano, a minha oração é pelas viúvas dos pastores e os pastores viúvos. Vamos orar. Existe um exército de homens e mulheres ignorados
pelas atuais administrações de norte a sul do Brasil, de leste a oeste do Brasil e no mundo inteiro. Mas o nosso Deus ama e realmente acolhe viúvas e viúvos, viúvas de pastores e pastores viúvos que não tem mais quem olhe. Bendito Deus, Pai que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade e graça, te engrandecemos pelo teu grande amor. Obrigado, meu Deus, por este dia. Obrigado pela tua igreja. Abençoa os nossos ouvintes e irmãos, nossos ajudadores e intercessores. Agora, Senhor, suplicamos pelos pastores viúvos, suplicamos pelas viúvas e pastores. Ó Deus, abençoa estas categorias, estenda sobre eles a tua mão gloriosa, com copiosas bênçãos, fazendo maravilhas. Pai bondoso, Senhor do céu e da terra, ouve as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.